Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, e assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, aleluia, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação. Nossos pais não achavam mantimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele também, nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão, que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi mantido na casa do pai, quando foi exposto à filha de Faraó, que o recolheu, o criou como seu filho, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Eu vou ler agora a partir do versículo 30. Decorrido 40 anos, apareceu o Senhor no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e se aproximou para observar, e ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo, e disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus suscitará dentre vós, ou dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem os nossos pais não quiseram obedecer, mas o repeliram, e no coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu.
Naqueles dias fizeram bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, se alegraram com as obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figura que vocês fizeram para adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. Ainda pulando um pouquinho mais, o versículo de número 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, vocês também o fazem. Qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Esta é uma das maiores pregações, talvez a maior do livro de Atos. A pregação de Estevão, que foi separado com os 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de poder, de milagre. E ele foi acusado de 2 erros pelos religiosos do seu tempo: de estar falando contra o templo e contra a lei de Moisés. Estevão é o primeiro mártir da igreja, o primeiro que morreu por causa da fé em Jesus, porque amava Jesus e era comprometido com Jesus. Por que será que ele morreu? Quando o Estevão é acusado de falar contra a lei e o templo, Estevão prega para uma multidão de religiosos. Não eram homens maus no sentido que a gente imagina, eram homens que liam a palavra todos os dias, que frequentavam o templo todos os dias, e ali estava aquele grupo ouvindo Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que eles perceberam uma luz de Deus nele, mas mesmo assim o coração deste povo estava endurecido, porque a religiosidade, nós não estamos falando de uma religião, a religiosidade endurece o coração do homem. O que é religiosidade? Difícil de definir, mas tentarei. Religiosidade é quando você cria um sistema de doutrina ou de leis, usando a Bíblia ou qualquer outro sistema religioso, e você não se relaciona com o Deus, você se relaciona com um sistema, você se relaciona com regras, com leis, seja você evangélico, católico, espírita. Religiosidade é quando regras estabelecidas, quando um sistema humano nos torna aparentemente aceitáveis diante de Deus, alivia a nossa consciência, mas nós não nos relacionamos com Deus, com o Senhor Jesus, nós não nos relacionamos com a pessoa de Deus. Deus não nos chamou para uma religião, Deus nos chamou para um relacionamento com Ele, com a verdade, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, comunhão com Ele. Nós não nos relacionamos com símbolos, nós nos relacionamos com a essência que é Cristo Jesus, o Senhor Jesus. Essas pessoas liam a palavra, eles oravam muito, oravam esperando o Messias veio e eles mataram o Messias, porque mesmo que você ore, frequente igreja, se você não estiver em um relacionamento verdadeiro, em espírito e em verdade, com o Senhor Jesus, Deus está trabalhando, Deus vai responder o clamor do seu povo, e você e eu não vamos ver, se o nosso coração estiver endurecido. Quando falamos de religiosidade, não estamos falando de congregar, que muitos confundem. Eu não sou religioso, por isso eu não vou a nenhuma congregação ou igreja. Engano, porque quem é de Jesus vai pertencer a uma família espiritual, vai congregar, vai ter aliança, vai ter vínculo espiritual com os que são de Jesus, porque nós temos um só Espírito, e esse Espírito nos une. Mas o Estevão prega cheio do Espírito Santo, e a pregação dele é linda, vale a pena ler, porque na pregação de Estevão você tem um resumo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e você vê ele anunciando Jesus. Primeiro, Estevão começa dizendo que Deus abençoou Abraão e os patriarcas. Antes de lei e do templo, Deus estava com Abraão e com os patriarcas. Ele começa anunciando isso, como nós vimos. Segundo, o Estevão prega que Deus levantou Moisés como um libertador. Não foi a Moisés que Deus deu a lei?
Não foi a Moisés que Deus revelou o tabernáculo, aquele lugar para que eles se reunissem para adorar o Senhor antes do templo? Estevão diz: Deus levantou Moisés para ser um libertador. E olha o que Estevão diz: Moisés falou sobre Jesus. Versículo 37, Moisés falou sobre Jesus. Estevão está dizendo: Moisés anunciou a vinda do justo, e Moisés anunciou de uma maneira extremamente ousada. Ele diz: Deus levantará um semelhante a mim. É lógico que ele estava falando do papel de Moisés como um mediador. Ele, como mediador da lei, o Senhor Jesus veio como mediador da graça, da salvação, da plenitude. Moisés viu sombras. Em Cristo nós temos a essência, nós temos a glória de Deus, o acesso à intimidade com Deus pelo sangue de Jesus. Mas você sabe o que Estevão fala na pregação dele o tempo todo? Aquelas pessoas conheciam tudo isso, mas a interpretação e a revelação de Estevão é diferente deles, porque o religioso, ele interpreta a Bíblia sempre para justificar a maneira que ele quer viver, e para acusar os que não vivem no sistema dele. Mas o Estevão lê a palavra, prega dizendo o seguinte: olha, Moisés foi levantado por Deus, mas os nossos pais não queriam ouvi-lo. José foi levantado por Deus, mas os irmãos dele invejaram. Ou seja, José nos lembra muito o que fizeram com Jesus. Foi vendido, ficou ali preso. Moisés nos lembra o que fizeram com Jesus. O povo de Israel endurecia o coração. Estevão está dizendo: o que vocês leem todos os dias e vocês dizem crer na lei, no templo, vocês estão repetindo o endurecimento que estava nos nossos pais. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. O Estevão chega a dizer: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Nós temos que ler a Bíblia pedindo ao Espírito Santo: fale comigo. A Bíblia fala: olhe para o exemplo, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, olhe para o exemplo de Israel, para não caírem no mesmo engano, de murmuração, incredulidade. Amado, essa mensagem é para nós, é para aqueles que conhecem e buscam a palavra de Deus. E quando nós endurecemos o coração na religiosidade, acontece o que Estevão falou no versículo 42, Deus os entregou ao culto da milícia celestial. O que Deus faz quando a pessoa endurece o coração? Deixa ela acreditar no seu próprio engano, porque ela endureceu o coração. Ela começa a achar que a religião dela é verdadeira, que a maneira dela viver para Deus é verdadeira, porque ela se sente muito bem. Ela não se submete à verdade de Deus, a Jesus, ao tratamento do seu caráter, à libertação dos seus conceitos e preconceitos equivocados. Deus permite que a gente comece a acreditar no engano, porque nós amamos o engano. Quanto mais amamos a verdade de Jesus vai brilhar na nossa vida. E é a verdade que nos liberta, não a religiosidade. E aí, por último, Estevão também, na pregação dele, ele fala que Deus levantou Davi e Salomão. Nós não lemos porque o texto é muito extenso, mas no verso 49 ele diz: Deus levantou realmente Davi. Davi quis construir o templo, Deus não permitiu. Salomão construiu. E aí ele diz o seguinte, versículo 49, vocês estão aí idolatrando o templo? Ele diz no versículo 49, o céu é o meu trono, a terra estrada dos meus pés, a casa que vocês me edificam, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Não, porventura, não é minha mão que fez todas essas coisas? Versículo 48, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Ele está pregando dizendo, Deus permitiu o templo foi necessário para algum propósito, Deus permitiu, para que os povos vissem aquele templo e adorassem ao Senhor, porém Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Israel idolatrava aquele templo, Israel até hoje sonha em reconstruir o templo, Israel até hoje permanece no muro das lamentações, lamentando, você sabe o que? A destruição do templo, e estão sonhando, planejando e se organizando para reconstruir o que seria o terceiro templo. Mas o Estevão pregando disse o seguinte, esse templo não vale nada. Isso não significa, mais uma vez repito, que não devemos congregar e construir um prédio para que a gente possa da melhor maneira servir ao Senhor. Algumas pessoas confundem uma coisa com outra. É certo que o Senhor Jesus não nos ensinou a construir templos, isso não é prioridade da igreja. O templo é apenas uma forma de nos organizar, de receber pessoas, mas não é o fim em si mesmo. Frequentar um templo realmente não transforma ou não torna você salvo por isso. O Senhor habita em nós, Ele quer relacionamento. Estevão está pregando para um povo que conhecia a Bíblia. Ele diz, Deus não habita em templo.
Então Estevão mostra que em todas as gerações, sempre havia uma resistência ao Espírito Santo no meio do povo de Israel. E aí, no 51 ao 53, ele diz, vocês, aí ele prega para aqueles que estão diante dele, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, também vocês fazem. Qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Estevão está dizendo, em todas as gerações, há um povo que resiste ao Espírito Santo, mas também, indiretamente, em todas as gerações, tem um remanescente de Deus, que vai buscar fazer a vontade dele. A pregação é essa. Religiosos não gostam de ouvir isso, porque o religioso, ele quer ter a consciência livre, de acreditar que o fato dele estar num ambiente, ou ter uma religião, uma tradição, ele está salvo, ele não precisa de mais nada. Mas quem é do Senhor, quem é remanescente do Senhor, vai ouvir essas palavras, e vai temer e tremer, e vai todos os dias decidir permanecer em Jesus, ouvir o Espírito Santo, se submeter à verdade de Deus, mesmo quando ela vem contra nós. O que são do Senhor, é só ler as cartas apostólicas, ou ler os evangelhos, ou o evangelho de Jesus, através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós queremos ser tratados, porque aquele que frutifica, o Senhor nos poda, o Senhor nos transforma, o Senhor vai crucificar, cada dia vai matar o nosso ego, vai matar as obras da carne que brotam em nós. O remanescente vai ouvir, mas os religiosos apenas de aparência vão endurecer o coração. E aí, concluindo a mensagem de Estevão, ele diz o seguinte: vocês mataram Jesus, vocês que leem a palavra, vocês não obedecem a palavra. Ele fala isso no versículo 53, vós recebeste a lei por ministério de anjos, mas não guardaram. O fato de ouvir a palavra, conhecer a Bíblia e até pregar bem, não me livra das consequências de não me submeter e obedecer a palavra de Deus. Às vezes nós trocamos a obediência pelo saber. Eu conheço, eu sei. Amado, saber incha, mas o amor edifica. O conhecer só aumenta a responsabilidade, mas não me livra das consequências de desobedecer. Eu sei que preciso perdoar, eu sei que preciso amar, eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso me alimentar da Bíblia e rejeitar o mundo. Você sabe, mas você não faz, você só está aumentando o nível de condenação sobre a tua vida. Nós precisamos nos render, nos humilhar diante do Senhor todos os dias e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. E qual foi a reação desse povo ouvindo essa pregação de Estevão? Seria muito bom se a gente ouvisse como lá em Atos 2, e o povo disse: e o que nós faremos? Atos 2 foi assim, com a pregação de Pedro, e Pedro falou: arrependei-vos. Aqui não deu nem tempo de Estevão fazer apelo. O povo ficou com ódio deles, porque o religioso, ele resiste à verdade e ele odeia os que denunciam o engano. Eles ficam com raiva. A religiosidade gera uma violência contra quem denuncia o engano. Mas como? Quem é você para falar que eu estou enganado? Quem é você para falar que a minha religião não serve? O religioso, ele não quer ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade vai tirar ele do controle. O religioso, ele quer manter-se no controle. Não se pode confrontar o seu sistema humano de regras que ele mantém, às vezes de maneira legalista, de maneira às vezes cansativa, mas ele mantém aquilo para falar: agora, já que eu mantenho esta religião, eu posso viver como eu quiser, eu trato as pessoas como eu quiser, porque eu tenho minha religião. Não, querido, está em Cristo, é Jesus em nós. Eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. É relacionamento, é intimidade com Jesus, onde a cada dia Ele vai aprofundar a revelação dEle no nosso espírito, a cada dia Ele vai nos sondar mais, e vai nos santificar mais, porque a obra do Senhor Jesus é essa, nos tornar cada dia mais semelhantes a Ele. Qual é a resposta do povo? Versículo 54, eles ficaram enfurecidos e começaram a rilhar os dentes, e eles odeiam Estevão. Por quê? Porque eles odiavam a Jesus. Quando nós resistimos à verdade, nós estamos indiretamente resistindo a Jesus, e muitos não sabem disso, mas quem não se rende a Jesus, ou está sendo indiferente, ou está o odiando, e essas duas coisas te livram, ou te impedem de entrar no reino de Deus.
Enquanto nós não nos rendemos a Jesus, nós não entramos no reino de Deus. O reino de Deus, a gente acessa o reino de Deus com arrependimento, mudança, humilhação, para que a glória de Deus nos encha. E como Estevão morre? Estevão não morre, ele é arrebatado. Sabe, amado, é um entendimento meio diferente. O pastor Silas, meu pastor, ele tem falado disso. O crente nunca morre, ele é arrebatado. Você pode ter visto alguém, você falou, morreu de câncer. Não morreu de câncer, ele foi arrebatado. Deus só usou o câncer para levá-lo. Morreu de acidente. Não, ele foi arrebatado. O acidente foi só uma maneira de Deus levá-lo. Porque o servo, o filho de Deus, amado, ele não morre. Ele vai partir para a glória. A palavra é partir, que Paulo usa. Eu sei que o meu tempo está chegando de partir. E a palavra partir não é a mesma da morte no grego. É um navio que está num porto e ele está desamarrando para seguir em direção ao seu destino. O nosso destino é o céu. Não mataram Estevão, o Senhor permitiu que ele fosse entregue, porque os mártires são testemunhas de Jesus, que tem a honra de entregar a vida por ele, e o sangue dos mártires, eles adubam o crescimento da igreja. Estevão foi o primeiro exemplo, dentre tantos. Estude a história dos 11 apóstolos, como eles morreram. Todos eles foram mártires, menos João, que foi para a ilha de Patmos, ficou preso lá. Todos eles, é uma honra. E lá em Apocalipse diz que existe um número de pessoas que vão morrer por causa de Jesus. Então, quando você sabe de alguém que está preso, nós oramos pelo livramento, nós oramos pela graça de Deus. Mas quando alguém parte porque o Senhor permite, é alegria, porque o Senhor deu essa honra. Os meninos que foram mortos, decapitados pelo Estado Islâmico, a mãe deles foi publicamente falar: eu queria agradecer, na entrevista, eu queria agradecer ao Estado Islâmico pela honra que deram a nós, de nossos filhos poderem testemunhar Jesus publicamente até a morte. Quero agradecer também, ela falou, quero agradecer também, porque vocês adiantaram a entrada deles no reino dos céus. E em último lugar ela disse, eu também quero liberar uma palavra de perdão sobre vocês, que vocês sejam perdoados e conheçam a Jesus. Esse é o evangelho de Jesus, de quem tem relacionamento. Estevão foi apedrejado até a morte, mas como ele morre? Primeiro, ele vê a glória de Deus. Verso 55, ele diz que ele viu o trono e viu Jesus de pé o aguardando. Sempre na Bíblia você vai ver o Senhor assentado no trono, mas quando parte alguém porque ama Jesus de fato, o Senhor Jesus está de pé para recebê-lo. Estevão também, na sua morte, ele ora por ele: Senhor, recebe o meu espírito. Ele tem a convicção que o Pai está o recebendo, mas ele também ora pelos seus inimigos, mesmo apedrejado, odiado, maltratado, ele abençoa e perdoa os que estão ali diante dele. Por quê? Porque o Espírito de Jesus está nele. Quando o Espírito de Jesus está em nós, nós reagimos como Jesus, perdoamos os que nos ferem. Mas nós só conseguimos perdoar quem nos fere quando, diante da aflição, das pedradas, nós olhamos para o trono, olhamos para aquele que reina, que está no controle de todas as coisas. Ele perdoa, e ele morre de uma maneira tão diferente, mas ele morre como herói, e os céus o recebem. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Me lembro, ainda concluindo, ainda que nós tivemos hoje um tempo um pouquinho maior, me lembro de um filme que fala da evangelização na Amazônia equatoriana, onde os missionários levam tempo para ter um contato com uma tribo indígena que nunca foi acessada, e quando eles conseguem, depois de meses de tentativa, os missionários descem lá com o helicóptero, achando que os índios já estavam preparados para recebê-los, e eles descem do helicóptero. Quando eles vão em direção aos índios, os índios matam todos os missionários, e o rádio do helicóptero, a família dos missionários no Equador, tentando contato, e viu que foi uma chacina, vários missionários mortos. E aí, depois de algum tempo, acho que 1 ano, 2, 3 anos, uma menina dessa tribo, ela foge e ela chega até a cidade mais próxima, onde os familiares dos missionários decidiram: nós vamos continuar aqui orando por esses índios, nós não vamos embora não. Que coisa, hein? O pai morto, o marido morto, mas a mãe, a esposa e os filhos permaneceram ali orando por aquela tribo. Isso é uma história verídica, está bem registrado num filme. E quando depois aquela jovem daquela tribo chega até aquela família de missionários, eles a evangelizam, e através delas podem ir até aquela tribo. Agora tem alguém que fala a mesma língua, que conhece a história, e quando eles chegam àquela tribo, e quando eles falam de Jesus, a tribo toda se converte na mesma hora. E eles ficaram achando estranho: por que vocês receberam Jesus com tanta facilidade assim? E eles descobrem uma coisa: daquela tribo que matou aqueles missionários,
Eles falaram que eles nunca mais tiveram paz desde o dia que matou aqueles missionários. E por que nunca tiveram? Porque eles falaram, descreveram isso, que na hora que eles mataram, flecharam todos os missionários, eles viram grandes homens de branco descendo e levando a alma daqueles missionários para o céu. Eles viram os anjos do Senhor, porque quem morre no Senhor, a Bíblia diz, os anjos o levam. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. O rico morreu e foi sepultado. Amado, vale a pena você ser fiel a Deus, mesmo que isso tenha que matar o seu ego, matar suas vaidades, e até que isso traga risco da nossa própria vida, como lá em Apocalipse fala, eles o venceram a Satanás, porque pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus, e porque diante da morte não amaram a própria vida. Que Estevão nos inspire a permanecer em Jesus com toda seriedade e a vencer a religiosidade, mas ter um relacionamento vivo com Jesus. Deus nos abençoe, glória a Deus.